Querido, eu quero compartilhar com você um texto que também é bastante conhecido. Gênesis capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Gênesis 3, 14 e 15. Eu quero ler juntamente com você esse texto também. Semana passada a gente usou Apocalipse 22, foi fácil, 21 foi fácil você encontrar, né? E Gênesis também é fácil você encontrar. Talvez capítulo 3, talvez na sua página seja, na sua Bíblia, seja a segunda página da Bíblia, não mais do que isso. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre eu sou do grande eu sou. Você pode dizer isso? Eu sou do grande eu sou. E você tem toda a convicção de poder afirmar: eu sou do grande eu sou. Então baixe a sua cabeça nesse momento e agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de poder dizer: eu sou do grande eu sou. E se você ainda não tem esse privilégio de poder dizer: eu sou do grande eu sou, peça a Deus que essa seja a noite em que você possa expressar com a sua vida, com o seu coração: eu sou do grande eu sou. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na grandeza do teu nome, na grandeza do teu amor, para a glória e honra do teu santo nome, nós colocamos em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada pessoa que está falando contigo agora. Cada um, ó Deus, que está se derramando diante do teu trono de graça. Cada um que está abrindo o seu coração para ti. Cada um que está apresentando as suas necessidades, seus medos, suas conquistas, suas vitórias. Pai, em nome de Jesus, que sejas, ó Pai, o grande eu sou na vida de todos que estão nos escutando agora, todos que estão falando contigo agora. Que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um, pois assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero pensar com você em alguns momentos exatamente sobre isso. Eu sou do grande eu sou. Deus se apresenta a Moisés como o Deus de alianças. Alianças essas pautadas na fé, na promessa e na transformação. Deus convoca Moisés para testemunhar do seu poder através da obediência do seu servo. Eu gostaria de pensar juntamente com você, esse eu sou, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que criou o universo, esse Deus tão amigo, esse Deus tão protetor, esse Deus todo-poderoso, esse Deus de alianças, esse Deus que convoca os seus filhos, esse Deus que convoca você, esse Deus que chama cada um de nós pelo nome, para que possamos testemunhar da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, não menos que através da nossa obediência. Ele chamou o seu servo Moisés e começou a mostrar a Moisés que ele é Deus de alianças. Quando Moisés chegou para ele e quando Deus o convocou, quando Deus disse que ele deveria ir para libertar o seu povo, ele deveria falar com Faraó, ele deveria ser a voz de Deus diante do Egito, para que sinais e prodígios pela grande mão de Deus pudesse se processar através da vida de Moisés. É claro que Moisés começou a tremer.
E dentro da sua limitação, Moisés queria uma resposta plausível, queria algo que pudesse ser compreensível, algo que pudesse impactar a vida daqueles a quem ele estava sendo enviado. Ele precisava chegar com uma concretude, ele precisava chegar com uma resposta que seria inevitável, quando ele dissesse para Faraó: Deus está pedindo, Deus está mandando, Deus está autorizando que o seu povo saia comigo do Egito, o seu povo saia comigo para celebrar um culto, para celebrar um momento de adoração. Deus está mandando que o seu povo saia para fazer algo de diferente, algo que o meu povo há muito tempo não está fazendo, mas que agora, pelo próprio poder de Deus, o seu povo é convocado a fazer. É claro que a primeira pergunta que sairia da boca de Faraó é: quem é esse Deus? Afinal de contas, quando Moisés foi criado, segundo a orientação da palavra de Deus, Moisés foi criado no Egito, e o Egito era uma nação pagã, cheia de tantos deuses, cheia de tantas entidades a quem se dirigia culto, louvor, adoração, devoção. Nós encontramos agora um Deus desconhecido de Faraó, dizendo para Faraó: deixa o meu povo ir. E é interessante que Moisés disse: Senhor, como que eu vou dizer, assim que os teus filhos, os teus servos, nem eles acreditarão em mim, muito menos Faraó? Ora, quando nós olhamos um pouco da história de Moisés, nós encontramos Moisés como sendo um escolhido de Deus, uma criança que fora colocada dentro do rio Nilo, alguém que foi colocado pela sua mãe para fugir da morte, fugir da mortandade que estava sendo colocada pelo faraó da época diante de todas as crianças. E um homem que foi criado, portanto, uma criança que foi criada, se tornou homem no palácio, um homem que cresceu em cultura, em conhecimento, um homem que conhecia muita coisa das ciências, um homem que conhecia muito dos egípcios, mas um homem que não perdeu a sua raiz, um homem que continuou tendo temor ao Senhor, um homem que continuou a receber de Deus as devidas orientações. E quando encontramos este homem, segundo a palavra de Deus, um certo dia, Moisés sentiu no seu coração sair do palácio e visitar o seu povo, ver o que estava acontecendo no meio do seu povo. E quando ele chega em determinado momento, ele vê um egípcio tentando matar alguém do seu povo, e a ira vem ao seu coração, e tentando defender aquele que fazia parte da nação santa, do povo de Deus, vai Moisés e mata aquele egípcio. E Moisés, naturalmente, quando ele mata aquele egípcio, e ele esconde o seu corpo na areia, ele tinha a nítida convicção de que ninguém havia visto aquilo que ele havia cometido, aquilo que ele acabara de fazer. Num outro dia, quando ele volta a visitar também o seu povo, ele vê dois hebreus brigando entre si, discutindo entre si, e ele começa a intervir para que esses homens não estejam brigando, porque ele começa a sentir no seu coração que Deus tem algo de maior para o seu povo, que Deus quer a união do seu povo. E para sua surpresa, um deles começa a dizer a Moisés: quem te colocou como juiz entre nós dois? Porventura, você vai querer também matar, você vai querer tirar a nossa vida, como fez com a vida do egípcio? E diz a palavra de Deus que neste momento Moisés foge com medo. Moisés simplesmente deixa o palácio, Moisés deixa a riqueza do Egito, e voltado para a sua limitação, voltado para o seu medo, porém já convocado por Deus, já tendo a nítida certeza de que Deus tem um projeto de vida para ele, ele sai, ele não volta mais para o palácio. Tudo isso voltado pelo seu medo, voltado à coisa que ele havia cometido,
ao assassinato que ele havia cometido, e agora ele precisa estar longe dos olhos de Faraó. É interessante, Deus chama Moisés e diz assim: olha, eu sou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, ou seja, eu sou o Deus que se manifesta através da fé. A aliança que Deus tinha com Abraão era uma aliança de fé. Não é à toa que Abraão é chamado o pai da fé. Deus chamou Moisés para testemunhar de uma aliança, do Deus da aliança de fé. Deus chamou Moisés para mostrar ao povo, para mostrar aos egípcios, para mostrar também aos hebreus, para mostrar àqueles que acreditavam ou não no poder de Deus, através da sua obediência, que Deus continua e continuava naquele momento sendo o Deus da aliança da fé. Mas quando ele diz, eu sou o Deus dos seus antepassados, ele mostra também, eu sou o Deus da promessa. Isaac era o filho da promessa. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus cuja aliança está voltada para as promessas. Todas as promessas de Deus têm que se cumprir, não tem como nenhuma das suas promessas dar errado. Todas as promessas de Deus, diz a palavra de Deus, tantas quantas são as promessas de Deus, todas têm nele o sim. E Deus chama Moisés e diz, olha, eu quero que você venha testemunhar que eu sou o Deus de promessa. O Deus que havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. O Deus que havia prometido a Abraão que faria dos seus descendentes uma grande e numerosa nação. O Deus que havia prometido a Abraão que depois de algum tempo libertaria o seu povo, esse Deus de promessa, ele chama Moisés e diz, eu sou quem eu sou. Mas ele não ficou apenas mostrando que ele era o Deus da fé, o Deus da promessa, mas ele mostrou também, eu sou o Deus da transformação. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, mas eu sou também o Deus de Jacó. Deus convoca Moisés para testemunhar esse poder que Deus gostaria de mostrar a Faraó e a todos os egípcios, através da obediência de Moisés. Moisés foi para o Egito, Moisés se aculturou, Moisés cresceu dentro da cultura, Moisés foi educado, Moisés cresceu na ciência, Moisés cresceu no conhecimento científico, mas Moisés não perdeu a intimidade com Deus, ele não perdeu a sua base, não perdeu as suas raízes, e ele, portanto, podia dizer, eu sou do grande eu sou. Eu estou no Egito, mas eu não sou egípcio. Eu estou no Egito, mas Deus me trouxe aqui para dizer que eu sou filho daquele que é o grande eu sou. Ora, quando Moisés pergunta, Senhor, eles vão perguntar qual é o teu nome e como eu devo te apresentar. Deus diz, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. E isso fazia todo sentido para Moisés, isso fazia todo sentido para os intelectuais da época, e faria sentido para as pessoas menos cultas, que pudessem ver a revelação de Deus através do seu poder, porque à medida em que ele diz, eu sou quem eu sou, ele estava dizendo, eu hei de me apresentar de uma forma progressiva, à medida em que eu for manifestando o meu poder, as pessoas saberão quem eu sou. O grande eu sou, ele ouve a aflição do seu povo, ele atenta para uma vida consagrada. Moisés cresceu no Egito, mas conservou a fé no Deus de alianças. Não importa, hoje encontramos algumas pessoas, várias pessoas, que quando vão para as formações acadêmicas, muitas pessoas que quando ingressam na faculdade, a sua fé é abalada. E geralmente
as pessoas começam a dizer é porque o espaço ali, o clima ali é hostil, é pesado. Quando você é do grande eu sou, não importa onde você esteja, as suas raízes serão vivenciadas. As suas bases espirituais não serão abaladas. O grande eu sou, ele está disposto a ouvir a aflição do seu povo, não importa o tamanho do inimigo, se é o Egito, se é Faraó. O grande eu sou, ele está disponível para ouvir a aflição do seu povo. Nenhuma oração deixa de ser ouvida pelo grande eu sou. É interessante que quando ele fala com Moisés, se você ler o restante do capítulo, os versículos anteriores e os versículos posteriores, você vai encontrar Deus dizendo para Moisés, não apenas eu ouvir, mas ele diz, eu tenho visto a aflição do meu povo. Significa que ele diz, eu sou o Deus presente, eu sou o Deus que está na aflição do meu povo. Eu não apenas estou distante no céu, ouvindo as orações, mas eu tenho visto, eu tenho observado, eu tenho andado com o meu povo, eu sou o grande eu sou. À medida em que eu for me revelando, as pessoas vão conhecer o meu poder. Eu estou com eles na hora da vitória, mas eu estou com eles também na hora da angústia. Eu estou com eles na hora da alegria, mas eu estou com eles também na hora da tribulação. Eu estou com eles quando eles chegarem na terra prometida, mas eu estou com eles também na condição de escravos diante de Faraó e do Egito. Nenhuma oração deixa de ser ouvida pelo grande eu sou. O grande eu sou, ele se apresenta pelo seu poder. Ele diz assim para Moisés, ora, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Porque quando Deus diz, você dirá, Deus não fala, Deus não se refere apenas, você falará. Mas Deus diz, você viverá. Você expressará o meu poder de uma forma tão precisa, você vivenciará aquilo que eu posso fazer na vida de um homem, na vida de alguém que se coloca por inteiro em minhas mãos, que todos vão saber que eu, grande eu sou, enviou você. Não apenas você vai falar. Aliás, ele até fez uma colocação para Deus, Senhor, eu sou pesado de língua. Eu não tenho uma boa oratória, eu tenho dificuldade em falar. E Deus disse, mesmo que você tenha uma dificuldade em falar, você vai ser como Deus e o seu irmão vai ser como você. Eu vou falar para você e o seu irmão será o intérprete, mas é você quem vai vivenciar, é você que vai presenciar passo a passo da manifestação do grande eu sou. Às vezes encontramos pessoas que querem de uma forma miraculosa vivenciarem o melhor de Deus, participarem do melhor de Deus, querem ter um relacionamento saudável com Deus, mas não querem pagar o preço do relacionamento com esse Deus. O grande eu sou, ele se apresenta pelo seu poder. A palavra do Senhor diz que ele é socorro bem presente na angústia. Ele não é socorro pós-angústia. Ele é socorro presente na tribulação, presente na angústia. É por isso que ele diz, eu sou quem sou, porque mesmo a tribulação não pode afastar o amor de Deus, não pode nos afastar do amor de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele entende isso anos mais tarde, ele diz, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem as coisas do futuro, nenhuma coisa criada pode se manifestar ao ponto de nos afastar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus, nada nos separa do grande eu sou, quando nós somos do grande eu sou. Agora cuidado, há uma grande diferença em ser do grande eu sou e ouvir falar do grande eu sou. A palavra de Deus diz que crês tu que há um só Deus, faze bem. Porém, os demônios creem e estremecem.
Apenas acreditar na existência de Deus não significa que Ele é o grande eu sou na sua vida. Apenas respeitar o nome de Deus não é o suficiente. Deus disse a Moisés, não apenas você vai respeitar o meu nome, mas Ele diz, você há de dizer o seguinte, você há de vivenciar o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. E como as pessoas acreditarão que eu sou o grande eu sou? À medida em que você for manifestando através do meu poder, você for fazendo sinais, prodígios, à medida em que eu for me revelando através da tua vida, todos saberão que você andou comigo, que você esteve comigo. Para que as pessoas pudessem acreditar no grande eu sou, elas precisavam ver na vida de Moisés alguém que tivesse andado com esse grande eu sou. Esse grande eu sou, esse Deus Todo-Poderoso, Ele se revela na dor, na solidão, no medo. Por vezes encontro pessoas dizendo assim, eu me sinto muito só. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus está ausente à minha causa. Deus não tira de mim esse medo. O medo, em determinada escala, em determinado ponto, ele é uma proteção para a própria vida. O medo é a dor da alma. O problema não é ter medo, o problema é se deixar levar pelo medo, é ser vencido pelo medo. O medo faz parte da natureza, da estrutura humana, física, carnal. E nós temos esta natureza, mesmo sendo homens espirituais, nós temos ainda a natureza carnal. E essas duas naturezas brigam entre si, elas discordam entre si, e por isso que o medo eclode dentro de cada um de nós. Porém, mesmo no medo, na solidão, na dor, Deus se revela. O salmista chega a dizer, se os meus pais me abandonarem, o Senhor me acolherá. Eu comecei dizendo que Moisés, quando ele matou o egípcio, depois que ele descobriu que alguém tinha visto, que um patrício seu tinha visto o que ele fez, a Bíblia diz que ele fugiu, ele não voltou mais para o palácio, ele foi embora. E a Bíblia diz que, depois de algum tempo, por providência de Deus, ele chegou diante das filhas de Jetro, que estavam levando os rebanhos do seu pai para dar água, e ele ajudou. Elas estavam passando por um importúnio de alguns outros homens que estavam ali querendo dar primeiro água aos seus rebanhos, e ele defendeu aquelas meninas, aquelas jovens, e aquelas jovens voltaram para casa mais cedo e disseram ao seu pai que um homem do Egito, portanto ele estava com vestimentas do Egito, para que ela pudesse identificá-lo como um egípcio, um homem egípcio, ele simplesmente nos protegeu, nos defendeu dos outros pastores. E esse homem nos deu água ao nosso gado, e por isso nós viemos mais cedo para casa. Jetro começa a olhar para aquele homem com um olhar de misericórdia, não sabendo ele que Deus já estava trabalhando na sua mente, trabalhando no seu coração, porque o grande eu sou, ele não faz a coisa pela metade. Moisés saiu com medo. Mesmo com o seu medo, Deus já havia provido salvação para a vida de Moisés. E a história diz que Jetro o acolheu em sua casa, Jetro deu uma das suas filhas para ser sua esposa, Jetro o acolheu como um filho, Jetro permitiu que ele estivesse morando na sua casa, tudo isso por conta da iniciativa do grande eu sou. Quando Moisés saiu do Egito, para onde ele iria? Ele não foi criado em contato com os seus familiares. Ele não tinha aproximação com os seus parentes. A vida era diferenciada. Ele estava sendo criado e educado dentro do palácio,
enquanto os seus irmãos estavam como que escravizados dentro da nação onde ele estava crescendo no conhecimento, onde ele se despontava como um dos grandes líderes, onde ele estava sendo alguém especial aos olhos ou diante dos olhos de Faraó. Mas o grande eu sou, ele pensa no ontem, no hoje e no amanhã. Como eu tenho dito aqui, esse grande eu sou, ele é atemporal. Ele sabe o que eu precisei, ele sabe o que eu preciso e sabe o que eu hei de precisar em um único momento. Ele não precisa vivenciar a história para saber o que vai acontecer. E por isso, ele já tinha colocado no coração de Jetro receber aquele que falaria acerca do grande eu sou. Esse grande eu sou, ele se revela gradativamente. Se nós pudéssemos entender um pouco mais de Deus, com certeza Deus se revelaria de uma forma mais precisa ou de uma forma mais rápida. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas limitações, os nossos tabus, os nossos medos, nos limitam de conhecermos profundamente esse Deus. E ele vai se revelando passo a passo, assim como ele disse, eu sou quem eu sou o que sou. À medida em que eu for me revelando, vocês vão tendo uma outra face da minha vida, vocês estarão tendo uma outra versão da minha vida, vocês estarão vendo uma outra vertente, porque eu sou inesgotável em poder, e à medida em que eu for me revelando, vocês vão descobrindo quem é o grande eu sou. É por isso que quando Moisés chegou diante de Faraó, depois de algum tempo, depois de algumas conversas, depois de alguns acertos e desacertos, a palavra de Deus diz que Deus mandou sobre Faraó, sobre o Egito, as 10 pragas. Deus poderia ter mandado já a 10ª praga, mas ele disse, eu sou quem eu sou, paulatinamente eu vou me revelar. Aos poucos eu vou mostrar o meu poder. Enquanto o coração do homem não for quebrantado, enquanto o coração do homem não for humilde para aprender mais de Deus, Deus não pode se revelar, Deus não pode fazer algo maior, se esse coração não for um coração obediente. Quando ele disse a Moisés, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o seu nome para sempre, e assim, esse nome será lembrado por vocês em todo o tempo. Todo o tempo. A revelação de Deus é progressiva para que em todo o tempo nós estejamos lembrando do Senhor, estejamos glorificando o nome do Senhor. A revelação de Deus é paulatina, pouco a pouco Deus vai se demonstrando diante das nossas vidas, diante das nossas necessidades, porque nós somos ínfimos, somos limitados, nós não compreendemos a grandeza de Deus na sua majestade. O grande eu sou, ele é inesquecível. É interessante que quando Deus se revelou através das 10 pragas, Deus falou para Moisés, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Talvez Moisés pudesse perguntar a Deus, Deus, não basta o coração duro de Faraó? Faraó não tem dureza suficiente, não tem uma cerviz, é um coração duro, ao ponto de não precisar que tu estejas endurecendo o coração dele. Deus estava falando para Moisés o seguinte, eu não vou amolecer o coração dele, eu vou permitir que o coração dele cada vez mais mergulhe no seu orgulho. Estamos falando de uma das nações mais poderosas da época, de um reino que dominava, de um reino que era assustador,
de um reino que conquistava muitos outros reinos. O grande eu sou, ele queria mostrar, existe sim um reino que é sobre todos os reinos, um Senhor que é sobre todos os senhores, um rei que é sobre todos os reis, e esse rei, esse Senhor, chama-se o grande eu sou, chama-se o Deus Todo-Poderoso, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, chama-se Espírito Santo de Deus, chama-se a Trindade do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus começou a se revelar, primeira, segunda, terceira, nona praga, Faraó ficava comovido, permitia o povo sair, mas depois se arrependia e achava que era simplesmente coincidência, já que os seus magos podiam operar coisas semelhantes. Existem coisas no mundo espiritual que o reino das trevas também pode fazer. Existem coisas que se assemelham às coisas santas, mas que não são. Por exemplo, quando Moisés pegou o seu cajado e colocou no chão e se tornou em uma víbora, os magos fizeram a mesma coisa. Mas houve uma predominância. A víbora feita do cajado de Moisés engoliu as outras víboras, mostrando que a víbora criada pelo poder do grande eu sou, não tem como ser comparado aos outros. O seu poder não tem como ser comparado aos outros. Até que chegou a 10ª praga. E na 10ª praga, a 10ª praga foi exatamente a morte dos primogênitos. Ora, para o Egito, a morte dos primogênitos significa dor, aflição, necessidade de se ver livre do povo de Deus. Para os filhos de Israel, a morte dos primogênitos, e diga-se de passagem, primogênitos apenas dos egípcios, porque do povo de Deus nenhum filho morreu, nenhum primogênito morreu, porque Deus tinha um primogênito para sacrificar em nome do seu povo, porque Deus tinha um único primogênito, Deus tinha um único filho, ele não precisava tirar em cada lar, em cada família o primogênito, porque o povo de Deus, o povo do grande eu sou, Deus já tinha preparado. Quando ele disse eu sou quem eu sou, ele já estava apontando para Jesus Cristo, estava apontando para a cruz do Calvário. Eu tenho o primogênito para libertar, para morrer pelas famílias, para morrer por aqueles que fazem parte do meu povo. Eu tenho o primogênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os primogênitos dos egípcios serviram de aflição para os seus pais, para os seus conterrâneos, mas o primogênito de Deus revela a salvação do grande eu sou. Eu quero que você atente o versículo 15, quando a palavra de Deus diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim esse nome será lembrado por vocês em todos os tempos. Não ficou com a libertação do povo saindo do Egito, mas a Bíblia diz: este nome será lembrado por vocês para sempre. Nos dias atuais, no ano de 2020, ele continua sendo o grande eu sou. Para o Egito, ele continua sendo inesquecível, pois provou para o Egito que o seu poder é superior a qualquer força humana. Talvez você esteja engasgado, talvez você esteja paralisado diante de um grande exército. Talvez o exército da angústia, da dor, do sofrimento, das coisas que você não pode entender, das coisas que te limitam, das coisas físicas, emocionais, espirituais ou em quaisquer outras esferas possíveis. Talvez não compreendendo a grandeza do grande eu sou, você esteja totalmente paralisado. É normal ouvirmos de pessoas, aliás, é comum
não normal, é comum ouvirmos de pessoas a célebre frase: eu não aguento mais. E o que é que diz o grande eu sou? À medida em que eu for me revelando, você vai saber quem eu sou. Eu comecei dizendo aqui, momentos atrás, que Deus poderia começar pela 10ª praga, e com certeza Faraó libertaria o povo de Deus, deixaria o povo de Deus ir embora. Mas Deus precisava mostrar não só para Faraó, mas Deus precisava mostrar para o seu povo, que Deus está com o seu povo, que Deus socorre o seu povo, mesmo em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio às dores, em meio aos medos. O grande eu sou é inesquecível para Israel, porque ele levou Israel a ver que o mesmo deixou de ser escravo para entrar na terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Tem pessoas que acham que a sua terra prometida é o curso na faculdade. Para outros é um carro novo, é uma casa, um apartamento, uma fazenda, um bem material, um casamento. A sua terra prometida é muito mais que isso, é muito mais elevado que isso. Essas coisas são boas e são coisas que com as quais Deus nos abençoa nesse plano terrestrial. Mas a terra prometida para a igreja, para o povo de Deus, para o Israel de Deus, é muito acima daquilo que pensamos, acima daquilo que podemos pedir, acima daquilo que podemos imaginar. A terra prometida é não apenas uma terra que emana leite e mel, mas uma terra onde a presença do grande eu sou é adorada dia e noite por toda a eternidade. A terra prometida é exatamente aquele lugar que Jesus falou para os apóstolos: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu estiver preparado e voltarei, trarei vocês, pegarei vocês, levarei para vocês, para que vocês estejam comigo por toda a eternidade. E aí começa a se cumprir o que Deus falou para Moisés: e assim esse nome será lembrado por vocês em todos os tempos. De eternidade a eternidade, esse nome será glorificado aqui e lá em cima. Aqui e onde quer que Deus esteja presente. O grande eu sou, ele é inesquecível. Também para as gerações atuais, aqueles que confiam nele, aqueles que podem dizer: eu sou, me enviou a vocês. Ora, eu creio que Deus revela às pessoas, mesmo nos dias atuais. A grande revelação de Deus, a suprema revelação de Deus é Jesus Cristo, o seu Filho. É o primogênito, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A revelação de Deus está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada revela quem é Deus. Você já viu que você lê um texto hoje, amanhã você lê e você tem uma interpretação ainda mais profunda. Você começa a ver por um ângulo que você ainda não tinha observado, porque esse eu sou, ele é dinâmico. Esse eu sou, ele tem uma multiplicidade de formas para ensinar-nos a sua palavra. Eu creio que assim como Deus usou uma mula, ele usa um homem, ele usa uma mulher. Mas estamos vivendo uma era em que as pessoas dizem muito que Deus mandou e Deus não mandou coisa nenhuma. São pessoas que sequer conhecem o que é falar com Deus. As pessoas, quando querem justificar uma coisa, ou quando querem forçar uma barra para que não sejam questionadas: Deus me mandou fazer isso. Se o que Deus mandou você fazer não estiver em antítese com a palavra dele, eu creio que Deus te mandou. Mas se tiver algum erro entre o que Deus te mandou e o que está escrito na palavra de Deus, você está mentindo. Isso não é verdade. Quando Deus chamou Moisés para testemunhar sobre o seu poder, você vai dizer o seguinte: Jesus falou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando Deus disse a Moisés: você vai falar, você vai primeiro viver para depois falar,
porque quando a gente fala aquilo que a gente vive, é inevitável que todos creiam. As pessoas sabem quando pregamos uma coisa e vivenciamos outra. Quantos escândalos, quantas pessoas têm se levantado no mundo gospel e têm trazido escândalo para o evangelho? E quantas pessoas têm dito, Deus mandou eu fazer isso, ou Deus mandou eu agir dessa forma, ou Deus mandou eu pensar desta maneira. Tudo balela, tudo mentira. Quando Deus manda fazer alguma coisa, Deus nunca nos manda fazer alguma coisa que não nos cobre algum sacrifício. Bote isso na sua cabeça. Deus nunca manda que façamos alguma coisa que não nos custe algum sacrifício. Todos os apóstolos, ele falou para eles. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então vejamos bem que todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, precisa abrir mão da sua própria vontade. E hoje encontramos pessoas que querem aquilo que lhes leve a uma sensação de agradabilidade, a uma zona de conforto, e acham que por trazer o conforto, isso foi feito por Deus, e não foi. Tem pessoas que casam sem perguntar a Deus se o cônjuge é a pessoa certa. Aí depois, quando os problemas começam a acontecer no casamento, aí começam a dizer, mas a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Mas o que Deus uniu? O que é que Deus uniu? Eu creio no que diz a palavra de Deus. Eu creio na revelação do grande eu sou. Aquilo que é unido por Deus, ninguém separa. Assim como nada nos separa do amor de Deus. Mas nem toda a união foi feita por Deus. Dalila e Sansão eram união, mas não foi feita por Deus. Quando o rei Davi adulterou, se tornou uma união, mas não era feita por Deus. Precisamos entender que o grande eu sou, ele se manifesta através de uma vida que está disposta a obedecer. Mas eu quero concluir. Ser do grande eu sou é fazer parte de uma vida pautada na fé, nas promessas e na transformação. Se a sua vida não é uma vida pautada na fé, e a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Se você não tem certeza da sua salvação, a sua fé não está em evidência. Eu creio que Deus pode curar leprosos, Deus pode levantar defuntos, ótimo, o diabo também crê nisso. Até agora não tem nada de diferente. Se o grande eu sou, na sua vida, pela sua fé, você não tiver ainda a garantia da sua salvação, a sua vida ainda não é pautada numa vida de aliança com Deus. Você pode ser aquele chamado amigo do Evangelho, ótimo, amigo do Evangelho também vai para o inferno. Judas era amigo do Evangelho. Leia os Evangelhos, veja quantas coisas você vai encontrar acerca de Judas. A não ser quando aquela mulher quebrou aquele alabastro, aquele perfume, ele disse, puxa, isso é um desperdício. Poderia ter guardado esse dinheiro, esse perfume, venderia e o dinheiro daria para os pobres, porque ele era o tesoureiro do grupo. Ele já estava de má intenção. Fora isso, me mostra uma outra coisa que a Bíblia menciona acerca de Judas, a não ser que depois ele traiu o Senhor e foi e se enforcou. Amigo do Evangelho,
não significa ter compromisso com o eu sou. Satanás também era amigo do Evangelho. Ele foi criado por Deus. Era amigo de Deus. Não são os amigos do Evangelho, mas os filhos do reino. São aqueles lavados no sangue do Senhor. São aqueles lavados no sangue do primogênito. São aqueles lavados no sangue do Redentor, do Senhor Jesus. Talvez você diga como algumas pessoas, mas eu sou melhor do que muitas pessoas na igreja. Com certeza, você é melhor do que eu, melhor do que vários pastores, ou de quase todos os pastores. Quem sabe você é melhor que todos os pastores. Isso não te dá acesso à graça de Deus. Não te dá acesso ao reino de Deus. Ser melhor do que quem quer que seja, isso não te leva a lugar nenhum. A não ser que você seja melhor do que você. E a única forma que você tem de ser melhor do que você, de ser do grande eu sou, é fazer parte de uma vida pautada na fé, nas promessas. E sabe qual é a grande promessa do Senhor Jesus? Ele diz que Ele vai voltar para buscar a igreja. Ele diz que a igreja precisa estar preparada, porque Ele vai levar a sua igreja. O mundo vai sentir falta da igreja, Ele vai arrebatar a sua igreja. Isso é uma promessa do Senhor. E há muitas pessoas vivenciando, pessoas que estão para lá e para cá, como se Cristo não voltasse mais. É assim que você diz que você tem um compromisso. É assim que você diz que você tem uma aliança de fé, uma aliança nas promessas. E para concluir, ser do grande eu sou é fazer parte de uma vida pautada na fé, nas promessas e na transformação. Se não houver transformação, não existe aliança. Abraão fez uma aliança de fé com Deus, e a fé dele foi tão grande, que por ter fé, ele ofereceu o seu filho. Estava disposto a matar o seu filho. Isaac tinha a aliança da promessa do Senhor. Estava sobre ele ser o grande privilégio de ser o filho da promessa. Nasceu um outro irmão, mas não era do casamento do seu pai, do casamento oficial do seu pai. E ele assumiu o direito de primogênito do seu pai. Veio o seu filho, um dos seus filhos, Jacó, que saiu de casa como usurpador, como enganador, como trambiqueiro, como trapaceiro, mas ele voltou para casa como príncipe de Deus. Aliança de transformação. Você precisa sair de enganador para príncipe de Deus. Eu posso dizer, eu sou do grande eu sou, e não pelos meus esforços, mas porque o sangue do primogênito, o sangue do nosso irmão mais velho, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que me garante, a mim e a todos quantos podem dizer nos dias atuais, eu sou, me enviou a vocês, não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é, para que você, numa linguagem humana, entenda o propósito de Deus. Talvez você está dizendo, Deus, eu quero algo sobrenatural. O sobrenatural é você ouvir um homem igual a você e acreditar que só no Cordeiro de Deus você pode encontrar a libertação plena para a sua vida. Eu quero orar por você. Quero pedir ao Senhor pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que coloque no seu coração as doces experiências com o seu Santo Espírito. Eu quero agradecer a Deus porque você conhece a palavra de Deus. Se essa palavra mexeu com você é porque você conhece a palavra de Deus. Talvez você esteja dizendo, eu não estou preparado para assumir um compromisso com Deus. Nenhum de nós está preparado. Até porque o preparo não é nosso. Mas Deus está preparado para fazer uma aliança com você. Para dizer a você, eu sou o grande eu sou. Eu quero orar por você, que nessa noite, nesse momento, quer declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Que quer dizer no seu coração, eu creio no sangue do Cordeiro, que me purifica
de todo pecado. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Você quer fazer isso? Faz isso agora na sua casa. Diga agora no seu coração: Senhor, eu sou do grande eu sou. Senhor, lava o meu coração, lava a minha mente, entra na minha vida. E você, o que é que está fazendo fora da comunhão dos santos? E você, o que é que está fazendo fora do relacionamento da igreja? Independente da congregação, independente da denominação, o que é que você está usando como justificativa para não andar com aqueles que adoram o nome do Senhor? Porque o teu pastor te decepcionou? Porque a igreja te decepcionou? Que na hora que você mais precisou, as pessoas não te estenderam a mão? Eu sou o que sou. Ele se referiu a quem ele é. Eu quero convidar você nessa noite a receber o grande eu sou na sua vida. Baixe a sua cabeça e fale com ele agora. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, para a glória e honra do teu santo nome, essas pessoas, ó Pai, que agora estão, Senhor, colocando as suas vidas diante do teu trono, diante do teu altar, ó Deus, vidas que quem sabe que estavam pensando, Senhor, em ir para as drogas, ir ao suicídio, ir a uma dissolução familiar, ir, ó Deus, aos problemas mais emergentes da sua vida. Pessoas, ó Deus, que já não sabem mais o que fazer, que já não têm mais esperança, que já foram atrás de falsos deuses, atrás de várias igrejas, atrás de várias promessas, atrás de vários pregadores. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora esse entendimento, e que o entendimento que somente o primogênito de Deus, o primogênito do grande eu sou, pode mudar a história, pode mudar, ó Deus, a vida dessas pessoas, para a glória e honra do teu santo nome. Fala aos seus corações, libera, Senhor, o teu poder sobre estas vidas, escreve os seus nomes no livro da vida, pois assim oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.